Boa noite, estamos ao vivo. Já tem gente por aí? Tô ao vivo? Eu sei que faltam ainda aí 2 minutinhos, mas eu sou assim agoniada e sempre entro um pouquinho antes pra botar o título. Vocês já sabem. Acho que tamo ao vivo então. Gente, seguinte, era pra ser a Dani aqui hoje, mas como ela já veio avisar antes, né? Não foi possível, porque uma paciente dela entrou em trabalho de parto, então nesse momento ela tá lá no hospital acompanhando esse trabalho de parto e eu vim aqui substituir pra gente não ficar sem live, né? Hoje com a Nutri, Camille Rocha, Nutri Materno Infantil, que vai conversar sobre a introdução alimentar com a gente. Então, por favor, quem for chegando, já vai ali no aviãozinho, encaminhe para as amigas, né, para avisar que tá rolando aqui a nossa live. E é isso, né, gente? Hoje não era meu dia de live, tive que me reorganizar todinha, acho que eu mereço um monte de coração ali também por estar mantendo em pé aqui a nossa presença, o nosso compromisso com vocês da segunda-feira. Vamos aguardar a Camille chegando. Enquanto vocês vão chegando, vão se acomodando, já pega uma aguinha, que acho que hoje o papo vai ser longo, né? Porque teve bastante dúvida de vocês na caixinha também. Quem for compartilhando no aviãozinho, por favor, coloca ali que compartilhou pra gente poder depois agradecer. A Camille chegou. Bem-vinda, Camille, à nossa casinha. Aguardar aqui a conexão. Oi, Oi, tudo obrigada. bom? Tudo Bem-vinda! bem? Obrigada. Um prazer estar aqui conversar sobre esse tema que eu gosto tanto. Que bom, que bom. Então, Camille, eu até sempre começo um pouquinho antes, já pedi aqui pro pessoal, era pra hoje tu tá com a Dani, né? Mas aí tivemos que mudar de última hora. Vida de Bebês obstetra é nascendo, assim. bebês nascendo. Bebês nascendo. Eu já disse até que eu mereço mais like hoje só pelo fato de eu ter que ter me organizado pra gente manter aqui o compromisso de estar hoje nessa live. Ah, E também queria te parabenizar, porque hoje é o dia da ah, Nutri. Parabéns. obrigada, Traba- obrigada. Trabalhando aí no teu dia, né? Isso aí. Afinal, é para isso que estamos aqui. Verdade. Então, Camille, vamos começar, né? Porque tem que ser rápido e rasteiro, a gente já acaba tarde, né? Ah, Aham. primeiro eu queria te perguntar, porque é muito comum aquela coisa, às vezes, de criança com menos de 6 meses. Eu me lembro alguma coisinha da faculdade, tá? É um tema, assim, né, Uhum. bem distante da minha realidade. Normalmente, eu de cortou o cordão, eu já não sei mais nada. Aí é com o pediatra, é com o pessoal, né? Mas eu me lembro da faculdade que tinha muito isso, assim, às vezes de antes de 6 meses, as pessoas quererem dar um chazinho, uma papinha, alguma coisa. Então, não sei se quiser já começar por aí, se pode, se não pode, quando é que pode, se realmente é 6 meses, se eu tô viajando. O Ministério da Saúde recomenda, né, começar a oferecer alimentação, e aí, inclusive, o que tu estás falando, né? Chá, água, suco, né? A partir dos 6 meses. Só que também a criança tem que estar preparada para receber essa alimentação. Então, a gente fala de alguns sinais de prontidão, né? Prontidão, quando eu estou pronto para receber. Então, o que precisa acontecer? A criança precisa conseguir segurar o pescoço, né? Segurar a cabeça, porque se eu tô assim, né? Fica pior para mim comer. A criança precisa ter interesse pela alimentação, também é bem importante, né? Conseguir ficar sentada, mesmo que com auxílio ali, talvez de um travesseirinho do lado, porque né, ali nos 6 meses, às vezes, eles ainda não conseguem ficar totalmente sentados, mas com o auxílio, conseguir ficar, né, se manter ereto. E perder o reflexo de protrusão da língua, que é aquele reflexo de botar a língua para fora, que é o que eles fazem Uhum, na amamentação, né? Senão eu dou uma comidinha lá com 4 meses, a criança põe para fora e eu acho que ela não gosta da comida que eu dei, uma mão, por exemplo. Mas é só um entendi. reflexo dela, né? Porque é uma nova textura ali que tá sendo introduzida. Então, acho que isso também é bem importante. Eu diria assim, começar a introdução alimentar quando o pediatra da criança orienta que pode iniciar.
né? Porque, por exemplo, assim, a gente tem os prematuros, né? Tu pode até falar melhor. Tem crianças que nascem 2 meses antes ou até 3 meses antes, falando em meses, né? Ou Uhum. 11 semanas antes, enfim. Então, essas crianças, elas nascem num momento que não era para ter nascido ainda. Então, elas estão. Eu não posso contar 6 meses de quando ela nasceu, essa criança prematura. Tem que ser de quando ela Uhum. deveria ter nascido, né? Que é quando ela vai Entendi. estar pronta para receber, né? Claro, entendi. Aham. Então, isso é Faz bem todo importante, sentido. né? É. Aham. A Então gente tem que esquece, aguardar, né? tem que aguardar a liberação do pediatra que vai avaliar esses reflexos, então, do bebê, se já está com condição de De deglutir. começar. Isso aí. Legal. Ótimo. Tá. E aí, chegamos nos 6 meses, ou o E pediatra agora? liberou, e agora? Aham. Quanta expectativa, socorro, né? Eu acho que a gente tem que pensar com a cabecinha da criança, né? Então, assim, eu tô com 6 meses, até o momento eu só mamei na mamadeira, eu só mamei no peito, e agora eu vou conhecer uma coisa nova. Meu Uhum. Deus, né? E é mais ou menos quando a gente conhece uma pessoa nova. Eu costumo sempre dar esse exemplo que eu acho bem prático para nós adultos. Então, assim, a gente vai no mercado, tá lá na fila do mercado e começa a conversar com uma pessoa. Ah, gostei dessa pessoa, tem assim umas ideias que batem com a minha, gosta do mesmo estilo musical, ou tem um filho mais ou menos da mesma idade que o meu, né? Só que eu acabei de conhecer ela, não vou convidar ela para ir para minha casa. Porque, Uhum. né, vai que é uma golpista, sei lá, alguma coisa assim. Sim. É, Então é a mesma coisa para o bebê, ele não vai botar na boca um alimento que ele recém viu agora, né? Claro que tem aquela fase de ter esse reflexo de colocar as comidinhas na boca, mas não vai ser algo assim, já come, engole. Isso é um processo, por Uhum. isso que se fala introdução alimentar. Quando a gente lê a Uhum. introdução de um livro, por exemplo, não é o livro todo, é o início, né? Vai falar Claro. mais ou menos o que tem ali. Então, é esse processo de conhecer os alimentos. Até 1 ano, que vai fazer parte da nutrição da criança, é a fórmula infantil ou o leite materno. Isso é o que vai nutrir. E os alimentos Uhum. é para ela conhecer, né? Até Esse a Ana período de Carol, pediatra, conhecimento, falou esse período de conhecimento vai ali de mais ou menos 6 meses até quando que você falou? até Desculpa. 1 ano. Até Até um um ano. ano. Tá. Isso, é. Até a Ana Carol, pediatra, ela fala período de experimentação, né? E é mais ou Uhum. menos isso, né? E aí essa expectativa das quantidades, né, que ficam grandes, assim. E aí, o que que eu posso começar a dar nesse período ali, né? Também é importante a gente diferenciar os dois tipos principais ali de introdução alimentar, que é a comida, a introdução alimentar, que a gente fala que é tradicional, que é aquela comidinha amassada, eu dou na boca do bebê, e a gente sabe que Uhum. tem o BLW, né, que é o bebê conduzindo a sua alimentação. Então, o bebê come é, totalmente sozinho, sem a intervenção do adulto. A gente vai oferecer os Uhum. alimentos e ele, né, vai aceitar. E Ah, aí, eu ia te entre isso, perguntar mesmo sobre isso, porque eu vejo bastante essa coisa de BLW, mas eu não sei muito bem como é. Eu ia te perguntar mesmo isso aí. é uma alimentação sem intervenção dos adultos, né? Você oferece os alimentos de uma maneira que a criança consiga pegar, botar na boca, né? Afinal, eles colocam tudo na boca, né? Brinquedo, Uhum. principalmente que não deve, eles gostam de botar na boca, né? É, então, é uma sigla em inglês, né? Baby Led Weaning, que é a alimentação guiada pelo bebê. Eu ofereço e Uhum. ele explora esses alimentos, né? Conforme o período de desenvolvimento dele. E tem a introdução alimentar participativa, que é um pouco dos dois. Eu dou na boca, mas também o bebê tem contato com esses alimentos, porque afinal, se ele está conhecendo um alimento, ele precisa saber se a banana é mole, se ela é dura, se Uhum. a cenoura é molhada, se ela é seca, enfim, né? Nesse sentido, Uhum. assim, de realmente conhecer o alimento. Assim, na minha opinião, até é o melhor caminho. Eu dou na boca, né? Tô oferecendo os alimentos, mas também a criança tá
tendo um contato e conhecendo e pegando e sabendo, né, como é que é esse alimento. Então, acho que é bem interessante, né? E aí, o que que eu posso oferecer? Todas as frutas. Então, não sei quando tu se formou na faculdade, mas quando eu me formei, a gente podia só dar caldo de feijão, só a gema do ovo, eram umas coisas assim Tinha bem umas coisas assim. restritas. Aham. Aham. Então isso já mudou bastante, já está bem mais liberal, né? Já se viu que pode oferecer. Então não precisa ser laranja lima, pode ser Uhum. laranja normal. Eu posso dar abacaxi, eu posso, né, dar todas as frutas, todos os legumes e verduras também, Uhum. cenoura, batata, beterraba, enfim. O feijão, lentilha, ervilha, e aí, né, sempre adaptando ali conforme a criança vai aceitando, Uhum. né, amassadinho, enfim. Tá. Ô, Camille, mas eu devo dar sempre, tipo, um tipo, no outro, outra refeição, outro tipo, ou posso dar misturado, que nem a gente come? Por exemplo, hoje ela vai experimentar batata. Eu dou só a batata. Uhum. Ou eu posso dar, tipo, batata com cenoura. Eu posso dar batata com cenoura. O que eu não posso fazer é pegar a batata, pegar a cenoura, bater no liquidificador e aquilo virar uma coisa só, né? Ou, por Entendi. exemplo, eu fazer, vou lá, cozinho uma carne com uma batata, um brócolis e uma cenoura. Vou lá, coloco no liquidificador, bato tudo. Não vai ter gosto nem de carne, nem de brócolis, Entendi. não vai ter gosto Então, de nada, né? aquelas papinhas, então, que se utilizava também, não é muito legal, então. Não é recomendado, né? O ideal é que realmente a gente amasse e que os alimentos sejam oferecidos separadamente para eu saber o gosto da batata, eu saber o gosto da cenoura, do brócolis, da carne, né? Mas Tá. isso não quer dizer que eu não possa cozinhar junto, porque isso algumas mães me perguntam, sabe? Eu preciso fazer uma panela de batata, uma de cenoura. Não, eu posso Uhum. cozinhar junto e depois só, né, em pedaços talvez um pouquinho maiores, na hora que eu vou amassada, eu consigo oferecer para criança. Então, Uhum. né, dá para fazer tudo junto, uma coisa prática, né? Sim, sim, entendi também, senão vai sujar todas as panelas, né? Exatamente. Legal. E assim, eu poderia começar, por exemplo, hoje dando um lanchinho da manhã, uma banana, daí amanhã eu dou um mamão, depois eu dou um abacate, depois eu dou uma laranja, depois um abacaxi, né? Na segunda Sim, semana eu posso talvez já incluir o almocinho, né? Uma carninha moída, refogada com a batata, cenoura e brócolis, né? O exemplo ali que a gente deu. Na outra sim, semana eu posso incluir mais um lanchinho da tarde. E tá. aí com 7 meses eu já vou ter um lanchinho da manhã, o almoço, o lanchinho da tarde e o jantar, né? Mas também, Aham. assim, eu costumo indicar a fruta primeiro, mas não tem problema se eu quiser começar com o almoço, sem Aí eu ia problema nenhum. perguntar se tem uma questão assim, de começar primeiro com doce ou primeiro com salgado, isso é independente. É independente. É assim, eu vejo os profissionais que têm duas linhas, né? Aquele profissional assim, não, como o leite materno e a fórmula são mais docinhos, se eu der a fruta, a criança vai aceitar melhor, né? Em Uhum. teoria. Mas aí tem profissionais que pensam o contrário. Como ela já vai aceitar mais o doce, vamos começar com outro alimento, né? O sabor Entendi. doce que a gente diz aqui, não que tenha açúcar, né? Isso é Claro. importante a gente Pois observar, é, né? sal e açúcar. A gente tempera as coisas, não tempera para dar para as crianças? Como é que é? Aham. O sal, ele é indicado depois de um ano, né? O sal, ele é um Uhum. realçador de sabor. Então, quanto mais eu usar sal, mais eu vou precisar usar. Fora que ele tem Entendi. bastante sódio, né? Pode sobrecarregar ali o rim. E às vezes eu nem vejo tanto problema o sal, mas os caldos, né? Caldo industrializado, que tem Ah, muito sim. sal, mais sal do que o próprio sal, digamos assim, né? Tipo quinó, aqueles, né? Caldos de Isso, essa sabor. Sazon, essa família, Uhum. né? Mas enfim, é recomendado a gente evitar até um ano. E o açúcar evitar até os 2 anos, né? Porque se eu já tenho mais um paladar doce, todo ser humano tem um paladar que é mais pro doce. E Uhum. eu vou estimulando esse paladar se eu comer, por exemplo, né, a gente adulto.
Ah, eu prefiro comer um chocolate do que uma maçã, porque o chocolate é Sim. bem mais doce, né? Então, se a Uhum. gente pode evitar esse incentivo, ajuda também, né? E a outra questão também é os índices de obesidade que a gente tem hoje no Brasil. Metade dos brasileiros tem excesso de peso. Então, se a gente pode modular esse paladar, né, evitar de que o açúcar ele é uma fonte de energia super concentrada. Então, se a gente pode evitar isso, dando alimentos mais naturais, com certeza é o melhor caminho. Uhum. É, a gente tá numa epidemia, né, de obesidade infantil também, né? Também, exatamente. Então, é bem importante que a gente tenha isso, né, em mente, para que a gente não extrapole em alguns alimentos, né? Suco é Uhum. uma coisa que me perguntam também, porque na minha formação era para a gente começar a introdução alimentar com suco. E aí isso tudo foi mudando, claro, né? Uhum. Quando eu dou o suco, além de. Quando eu como a fruta, né, uma laranja, tem todo aquele bagaço, aquilo faz com que o açúcar da fruta não vá tão rápido para o sangue, né? Não aumente tanto a glicemia, que é aquele examezinho que a gente faz. E isso está relacionado também com a obesidade, né? Além de que, assim, se eu tomo suco, é bem mais gostoso do que água, então eu não vou tomar água, vou tomar suco. Né? Assim também a Uhum. água de coco. A água de coco tem um Sim. sabor ali, a água não tem. Aham. Então é importante a gente ir modulando esse paladar da criança, que é o que ela vai seguir ali pro resto da vida, né? Sim, entendi. Aham. Fora que o. Daí, bom, a mulher pode continuar dando leite depois dos 6 meses, né? Onde é que Sim, o leite exatamente. entra nessa história daí? Assim, O tem leite que de caixinha, tu reservar. diz? Leite de Não, vaca, não. assim? Não, O leite materno. o leite Em que. materno. É, se tipo, tem que ter algum horário que a gente vai deixar reservado para o leite, ou se continua sendo livre demanda, ou se a criança larga o peito. Como é que é, assim, essa orientação em relação à amamentação? Uhum. É livre demanda, essa é a orientação geral, né? Livre demanda. Quanto quiser, a hora que quiser, né? Mas assim, às Uhum. vezes eu atendo um ou outro paciente que não está não tá aceitando muito a alimentação, isso depois lá de um ano. E aí a gente Uhum. vê que às vezes, amamentou num momento e logo depois tentou dar fruta, daí a criança não aceitou. Então a gente pede de uma maneira muito gentil e muito tranquila, né? Para que talvez tente dar fruta antes do peito, algo assim, mas nunca numa maneira restritiva de proibir e, enfim, né? Uhum. Porque a tendência do bebê é continuar querendo mamar. Ou não Exatamente. existe isso? Não tem essa preferência dos bebês, é variado. Eu acho que mais a preferência por amamentar. Por E mamar, aí, às né? vezes, assim, porque assim, se eu mamo no colo da minha mãe, no quentinho, sinto o cheirinho dela, daqui a pouco Uhum. me colocam numa cadeira, que Aham. é dura, sem cheiro, sem nada, né? Que vou ter Então a que me preferência sempre vai esforçar, ser a né? criança. Exatamente. E aí Uhum. aqui eu dou duas dicas, né? Uma é ali com 5 meses, 5 meses e meio, já põe a criança na cadeirinha para ela se acostumar com aquele momento da refeição ali, né? Isso é um ponto legal. Ou às vezes se a criança não está aceitando, às vezes oferecer a comida no colo mesmo, no seu Uhum. colo, porque daí ela vai estar num ambiente tranquilo, que, né, vai se sentir segura para experimentar o alimento, Uhum. né? Então, de maneira geral, é algo bem tranquilo e a gente vai trabalhando com alguma dificuldade se aparece, daí a gente pensa, né? Não, vamos tentar dar fruta antes, Aham. mas algo gentil, né? Sem grandes interferências, digamos assim. Uhum. Legal. E aí, depois desse 1 ano, ele já entra na refeição da família. Ou ainda Na não? consistência da família, uhum. Evitando ali açúcar, se possível os alimentos industrializados, né? Uhum. Refrigerante e tudo mais. Como que é a consistência desse alimento, né? Se eu vou oferecer na boca da criança. Com 6 meses é bem amassadinho, bem, ele fica bem homogêneo, né? Então bem amassadinho. Aham. Com 8 meses eu já posso fazer um amassado mais preguiçoso, digamos assim, ou até Tá. oferecer, né, alguns pedaços. Com 10 meses já pode ser tudo em pedaços, eu não preciso mais amassar, né? A não ser que Uhum. seja um alimento que seja mais duro,
Às vezes a gente compra, uma manga que tá mais dura, algo nesse sentido aí, né? Não teria problema. Aham. E com o ano, todas as consistências. Então, eu poderia comer um pedaço de carne, não precisa ser mais uma carne moída ou desfiada, né? Então, já entra nessa Entendi. consistência. Aham. E aí vai da família também ir ajustando esses hábitos, né? Que às vezes a gente tem mães que me falam assim, eu não faço comida para mim, eu como qualquer coisa. Então ir ajustando para que quando a criança chegue lá, ir reduzindo esses alimentos industrializados, se possível, também já vai auxiliar nesse processo, né? Aham. Sim. Porque daí eles entram na rotina da família, né? E daí é importante Isso. esse cuidado. Esse Ah, cuidado. legal. Até assim, Fê, algo legal assim de fazer uma observação, né? Que eu fico pensando. Às vezes vem um casal ali para, né, para me orientar a introdução alimentar. E aí o casal fala assim: a gente só come besteira, mas a gente quer que o nosso filho coma saudável. E a Uhum. criança, claro, no início ali ela vai aceitar o que a gente der. Mas depois de um tempo ela vai aprender com o nosso exemplo, não com o que a Claro. gente fala, né? Não Uhum. Ela adianta vai falar, imitar, não né? coma. Isso, exatamente. E é o que vai ter em casa. Então eu digo que é uma Sim. oportunidade para a gente ir tentando melhorar algumas coisas, né? Com esse tempo ali da gestação e desse período que o bebê só mama no peito, mamadeira, né? Fórmula e assim por diante. Então eu acho que é um período para a gente aproveitar ali para rever algumas questões da alimentação da família. Uhum. Um desafio para todo mundo, então. Exatamente. Até essa questão, assim, da gente já comentou da família, como a gente abriu a caixinha aqui, veio uma Aham. pergunta que eu achei muito interessante, que é como fazer com que a família aceite os desejos da mãe, no sentido, assim, de não Uhum. dar danoninho, né? A pessoa até colocou esse O exemplo, exemplo. tipo, Aham. não dar danoninho. E eu achei essa pergunta muito interessante, porque às vezes Sim. a mãe tem esse conhecimento, ela toma frente dessa alimentação, mas às vezes o pai não tá nessa vibe, né? Às vezes Uhum. não foi na consulta, às vezes eles não tiveram um tempo ali de sentar e conversar sobre isso. E tem as pessoas que vão ficar com a criança, que Claro. seja avós, babá, uma tia, enfim. Uhum. Então, achei bem interessante. Então, como fazer isso? Não tem uma fórmula mágica, infelizmente. Queria poder falar, façam, né, Aham. Uma uma, reunião, coloca uma todo mundo reunião. ali. Isso. Então, eu acho que é muito assim, na conversa, né? É, falar, às vezes levar essa avó, ou essa sogra, ou esse marido, né? Levar junto na consulta. Eu acho bem importante o pai estar junto, porque é o casal é o Claro. responsável, né? Mas assim, levar aquela babá junto, às vezes as mães levam a babá que vai cuidar da criança, enfim. Acho que isso é bem importante. Mas também tem uma conversa, ó, eu gostaria que fosse assim, assim, assim. Porque também quando a gente fica muito rígida e às vezes até um pouco ríspida naquele momento que a avó foi oferecer um pirulito para a criança, por exemplo, ou o tal do danoninho, às vezes a gente pode ser um pouco ríspida, ali a gente perde a confiança dessa pessoa. Então eu acho que tem que ser algo tranquilo, né? E o que eu vi na minha família, com a minha sobrinha, é que se às vezes a gente der uma opção para aquela pessoa fazer no lugar, por exemplo, do danoninho ou da bolachinha, às vezes a pessoa quer fazer um agrado para a criança, porque a alimentação também tem disso, né, Fê? Sim. A gente não come só por fome, Não. simplesmente, né? A gente Aham. come porque é aniversário de alguém, que é né, para festejar, ou a gente come por tristeza ou por alegria, enfim. Uhum. Mas a alimentação também é algo cultural de quase como se fosse um presente. Então, quando a Uhum. minha mãe faz a minha comida preferida, eu fico super feliz, ela fica mais feliz ainda, Aham. né? Então tem disso. A gente tem que Ah, eu entender sou também. super suspeita, porque eu sou uma pessoa que gosta de ver as pessoas comendo. Eu adoro quando as pessoas vêm na minha casa e eu dou um monte de comida e as pessoas saem. Eu Aham. entendo o que tu tá dizendo, é bem isso. E principalmente quando a gente faz, né? Então é uma forma de Aham. agrado. Isso não vai mudar, Sim. né? Porque pra gente É adulto, pra criança, cultural, pra né? todo mundo, é cultural. É. E
Então, dar opções. Ah, pega uma receita no YouTube ou com uma nutricionista, né, de algum Ah, no Instagram, teu Instagram ou tem um monte? pode ser, tem várias Já receitas, faz a tua né? propaganda já. Isso aí. Né? Mas uma receita que seja equivalente e saudável. A gente tem muitas opções. Então aquela pessoa já vai, talvez, acalmar um pouquinho esse coração assim de querer dar alguma coisa. E às vezes a gente, certas situações, eu vejo assim que a gente tem que aceitar. Ah, se o meu filho vai ficar com aquela pessoa, né? Não é aquele pirulito que vai fazer ele ser uma criança obesa, né? Uhum. Ou qualquer outra preocupação que a gente tenha nesse sentido. Então eu acho que é tudo na conversa e dar opções. É isso que eu vejo de principal. Né? Não Uhum. deixar naquele momento que está oferecendo dar alguma intriga, uma briga, ou ser ríspida ou algo assim. Né? Uhum. Hoje eu ainda tava rolando meu feed, daí vi um post de uma Nutri materno infantil, não foi teu, sobre um picolé de leite de coco e coisa e tal, assim, bem isso que você tá Aham, falando, né? Ela tava aham. ensinando a fazer esse tipo de substituição, bem legal. É. E tem a internet aí, né? Vamos usar o que está a nosso favor e aí todo mundo Usar pro fica bem, feliz, né? né? É, Usar exatamente. a internet pro bem. Mas Pro bem. eu acredito que isso seja um grande desafio, assim, um grande impasse, É, né, nas famílias, é. né? Um Uhum. grande A impasse gente tem nas muito essa famílias. coisa cultural do leite de vaca tirado da própria vaca. A gente tem, né, quem tem sítio, Hum. enfim, algo E aí, desse pode? gênero. É indicado, depende daí onde que a gente for pesquisar, né? Mas é indicado a princípio a partir de 1 ano, porque o leite de vaca ele é feito para o bezerro, que é um animal bem maior que um bebê. Então ele vai ter muita caloria, vai ter muito sódio, muito potássio, Entendi. muita proteína, muito tudo. Uhum. Então, até assim o Ministério da Saúde orienta que se for como ingrediente de algum alimento, até tudo bem. Mas de maneira geral, depois de 1 ano, eu acho que o sistema imunológico já está mais preparado. Hoje em dia a gente tem muita alergia, né, ao leite de vaca, justamente porque é Uhum. um leite feito para outro animal, então o nosso corpo às vezes estranha. Então tem esse Uhum. cuidado extra aí que a gente tem que ter. Isso que tu falou é só pro leite tirado da vaca ou o leite de caixinha De pasteurizado também? caixinha, leite em Vale para pó, todos, depois de 1 ano, então. isso. Aham, Uhum. leite que não é fórmula infantil, digamos assim, né? Uhum. Certo. Camille, e o ovo? Como é que é o ovo? Porque às vezes o ovo pode, às vezes o ovo não pode. Como é que anda a situação do ovo para as crianças? Aham. De maneira geral, a gente pode oferecer a clara e a gema, Uhum. a não ser que a criança teve alguma reação a alguma vacina ali que ela tomou. Ou no caso assim, se tem uma história de alergia na família, já é um alimento que a gente vai cuidar, Uhum. O né? amendoim também Seja tem alguma coisa, né? Assim, não? Tem, tem, né? né? Pode dar uma reação alérgica, né? Os alimentos mais alergênicos que a gente tem é o leite de vaca, né? Uhum. O glúten, e aí entra aí um pouco o trigo também, o ovo, os frutos do mar e as oleaginosas, que a gente fala que é castanha, nozes, amendoim. Então, esses alimentos a gente sempre fica de olho. É bom não Uhum. oferecer assim, ah, hoje eu ofereci castanha, amanhã eu ofereço camarão, porque depois eu não sei de onde Tá. que vem essa alergia, né? Uhum. Então, esses Entendi. alimentos a gente tem um pouquinho mais de cuidado. Além de assim, amendoim, pipoca, a gente tem que cuidar com a questão do engasgo, que é um Uhum. alimento duro, Sim. né? Que a criança às vezes ainda não vai mastigar o suficiente. Então, são alimentos que a gente tem que ter cuidado e é bom a gente evitar lá para os 2 anos, assim. Não que não Quando já possa, por tá no. exemplo, uma farinha de amêndoas até, né? Farinha pode. Uhum. A questão é o grãozinho ali mesmo. Sim, 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 o risco de se engasgar, às vezes colocar no nariz, ao invés de colocar na boca, né? Porque eles também fazem isso, Isso, né? fazem. Pronto-socorro, criança com grão de feijão no nariz é básico. É, verdade, faz parte. Sim, entendi. Legal. Deixa eu ver então, É... acho que. Bom, pode falar. Deixa eu ver se tu Ah, tem não, eu mais só considerações, tava. senão eu ia ver as dúvidas que tinham aqui. Ah, sim, eu só anotei mais uma questão da caixinha da alimentação vegetariana para bebês, se é Sim. possível. Uhum. É possível, né? Com certeza.
é claro, com todos os cuidados, observações, né, de uma maneira geral. Tem um material que é da Sociedade Brasileira Vegetariana, que é um manualzinho só para criança vegetariana. Ai, que legal. Então, ele é bem interessante de como montar o pratinho. Então, seria assim, o pratinho, um terço de saladinha, um terço de algum carboidrato, seja ali arroz, macarrão, batata, enfim, inhame, batata doce, aipim, e um terço de leguminosas, que daí seria o feijão, ou ervilha, lentilha, grão de bico, para a gente ter Uhum, uma alimentação, né? Aí entraria o ovo também, falando de vegetarianismo. uhum. Então, dá pra Veganismo gente. na criança, não. Só vegetarianismo. Como é que eu posso te dizer? Tem mais riscos de ter uma deficiência alimentar no veganismo, não tenhamos dúvida Uhum, disso, principalmente a vitamina B12. uhum, E a gente não gosta de ficar fazendo exame o tempo todo num bebezinho, numa criança, uhum. né? Então tem que ter Porque eu esse vejo que acompanhamento. os vegetarianos já têm, às vezes, que ficar a gente suplementando uma B12. Imagino que vegano para criança é mais complicado, né? Mas é uma Uhum, fase. Porque o que a gente tem que imaginar também? Eu sou adulta, eu já cresci, uhum, não tem mais o que fazer, não vou ficar maior do que eu já sou, já me uhum, desenvolvi. A criança não, ela está nessa fase de desenvolvimento e de crescimento. Então, qualquer deficiência nutricional pode acabar influenciando nesse sentido, né? uhum. Entendi. Legal. Então, é possível crianças vegetarianas, só precisa ter um cuidadinho maior ali na montagem do pratinho, né? Na composição, Uhum, exatamente. legal. Ó, temos uma pergunta aqui, ó. Camila, é possível oferecer mingau de algum cereal, exemplo, aveia, quinoa, se sim, usar leite vegetal? É possível, com certeza. De preferência usar um leite de coco, dá para fazer com água também, dá para fazer com a própria fórmula infantil. Então dá para a gente oferecer que tenha fruta, né? Que esse cereal não substitua a fruta, porque às vezes a gente, em vez de dar fruta, dá só um mingauzinho. Então, o interessante é a gente oferecer, mas que tenha a fruta ali, né? Em outra refeição, enfim. E de preferência o leite vegetal. Lembrando que assim, o leite vegetal ele não pode ser oferecido como no lugar de uma fórmula infantil. Ele vai ser só um ingrediente de uma receita, né? Ah, sim. Porque o leite vegetal não tem todos os nutrientes necessários para essa fase e a fórmula infantil é bem equilibrada, ou no caso o leite materno, né? Uhum. E se a mãe não puder Então é estar importante. amamentando, aí a fórmula, né? Uhum. Uhum, Tá. A exatamente. outra pergunta que a gente recebeu foi quanto tempo para começar a dar comida em todas as refeições? Eu acho que tu já tinha falado, né? Tipo, de ser Uhum. comidinha em todas as refeições, de parar de dar a fórmula. Ou leite materno, enfim, É, se tem uma idade para isso. geralmente vai ser com 2 anos, onde, né, provavelmente não vou estar mais amamentando, não vou ter mais a fórmula, mas ainda algumas crianças usam fórmula ou algum composto lácteo, algo do gênero, assim, algum tipo de leite, né? Acho que Uhum. cada caso é um caso, mas tirar a fórmula vai muito da avaliação e desse acompanhamento da Nutri, do pediatra. Cada caso é um caso. Tem aquela criança que não quer muito um leite extra, mas tem aquela que já tem esse hábito. Então, acho que vai muito de cada família, de cada Mas hábito, né? no mínimo um ano, então, recebendo leite ou fórmula. Leite Isso, no materno ou mínimo. fórmula. Uhum. Aham, No isso mínimo aí. um Porque ano. daí é aquele período ali que o leite ainda é a maior fonte de nutrição, seja o leite materno ou a fórmula, né? Tá. E Aí aí ali, depois de até um ali eu ano, vou introduzir. avaliar caso a caso. Legal. Isso, exatamente. Tá. Teve uma pergunta que eu acho que tu já respondeu também, que foi sobre por onde começar. Se começa pelo almoço, começa pelos lanchinhos, e tu falou que é bem Tanto faz, tanto aham, faz, né? variável. Uhum. Vai E depender a da gente, assim, família. geralmente a gente orienta, começa um lanche da manhã, depois o almoço, né? E uma vez eu Uhum. atendi um casal que a mãe
trabalhar, agora vou tentar me lembrar, mas assim, a mãe trabalhava, vamos supor, até às 5 horas da tarde, e o pai começava às 7. E eles queriam estar juntos nessa introdução. Então, se o pai desse o almoço, a mãe não ia estar junto. Então, a gente começou pela janta e tá tudo bem, né? Uhum, Vai muito da rotina da família. Não uhum. tem nada Dá para engessado. adaptar. Uhum, entendi. Exatamente. Legal. Que fofinhos, né? Os dois queriam estar. Bem, porque geralmente a gente vê que esse cargo fica para a mãe, Pois totalmente para a é. mãe, né? Então, Uhum, se a gente sempre puder trazer o marido junto, o pai da criança ali junto, é interessante. uhum. Que bom. Aí, porque também acaba, até para as besteiras, né? E tudo mais, acaba respeitando mais o Isso. processo da introdução alimentar, né? Entendendo Aham. como é que é essa situação. E teve uma outra pergunta que foi assim, ó, se precisa se preocupar que a criança ingira pouca quantidade, ela está fazendo BLW em 100% BLW, mas diz que ela está preocupada em relação à quantidade, se a gente precisa se preocupar com a quantidade do alimento que o bebê, acho que tanto no BLW quanto no outro tipo de introdução alimentar, Uhum. acho que você pode comentar um pouquinho, se possível, da questão da quantidade de Da alimento, né? quantidade. A quantidade ela é muito relativa, muito, muito, muito. Tanto que assim, já aconteceu de eu atender uma criança que é mais fofinha, né? Não é Uhum. obesa nem excesso de peso, mas é que ela é mais fofinha, mais rechonchudinha, que é o que a gente está acostumado a ver, e comia Aham. uma quantidade bem menor de uma outra que era mais magrinha, mais alta e mais magra, e, né, comia menos. Então não tem assim muito uma quantidade. O Ministério da Saúde ele orienta assim, ali com 6 meses a criança comer mais ou menos 3 colheres de sopa de Tá. determinados alimentos, né? Então assim é uma quantidade pequena. Até Uhum. nesse caso ali 8 meses, né? BLW não precisa se preocupar com quantidade, porque como a gente falou, né? É uma experimentação, está conhecendo o alimento e a fonte de Uhum. nutrição é o outro leite, né? O Seja a leite, né? amamentação, a fórmula ou às vezes os dois juntos, né? Então, não tem assim, essa criança tem que comer X, tanto, Uhum. né? Ali com 8 meses seria mais ou menos umas 4 colheres de sopa, é, e às vezes a gente tem um prato muito grande, aí a gente acha que aquele prato tem que ser cheio, que a criança tem que comer tudo. Então, essa Aham. expectativa de quantidade realmente ela incomoda um pouco a gente, né? As mães ficam muito inseguras com isso. Mas é deixar a criança livre, tranquila para poder experimentar e explorar esse alimento. Sim. Ela até comentou aqui que o bebê toca, experimenta, mas estava um pouquinho preocupada com a quantidade, né, de Uhum. alimento que estava sendo ingerido. E é isso, o prato grande nos dá uma enganada, né? Eu tenho que pensar que o estômago da criança é muito menor que o nosso, né? Exatamente, né? Uhum. Ela é pequenininha, então ela vai comer pouquinho, né? Com pouquinho, comparado com a Aham, gente, no caso, né? sim. Isso aí. Vamos ver a pergunta da Débora, então? As meninas dela mamam 150 ml de fórmula e ela tem a dúvida se uma banana, uma maçã, enfim, alguma fruta substituiria esses 150 ml. Ela não sabe se ela deve continuar oferecendo a fórmula ou não. Não sei ali quantas, em uma semana, Faz uma as semana meninas. que ela começou a introdução alimentar. Aham. O objetivo é assim, a gente oferecer a fruta, a criança precisa estar com fome, porque se ela tiver, né, já tiver mamado ali, ela vai estar saciada ou não vai ter interesse de interagir com algum alimento, né? Então, eu diria assim, oferece a fruta, se ainda tiver fome, a criança demonstra, né? Ela, com 6 meses já consegue observar. Pode oferecer o leite depois. No caso aqui, a fórmula. O que, que é importante? A gente não oferecer a fórmula infantil 1 hora depois das fontes de carne, principalmente. Tá? Então, ofereci o almoço ou jantar, que tinha carne, ou frango, ou peixe, ou ovo, algo assim.
esperar uma horinha depois, porque senão o cálcio da fórmula pode interagir com o ferro dessa carne, dessa proteína, e aí reduzir essa absorção, né? Mas eu posso dar um pouco de um pouco de outro, porque às vezes a criança não vai comer a banana, ela vai explorar, enfim. E aí eu posso dar a fórmula depois, né? Algo que a gente vai sentindo a criança. Pelo visto são duas meninas, né? Então talvez uma queira a fórmula depois, talvez a outra não. E tá tudo bem nos dois casos, né? E aí entra uma pergunta assim, né, Fê? Como saber se a criança está se alimentando na quantidade ideal? A primeira questão é o peso, né? Se o peso dela tá, se ela não está perdendo, se ela está ganhando no ritmo dela. E a imunidade dessa criança também. Se é uma criança que sempre está doentinha, opa, tem alguma coisinha faltando aí. Mas é mais respeitar realmente, porque às vezes a gente acha que a gente, como adulto, tem que saber que a criança precisa comer. Ela não entende que ela precisa comer e eu preciso definir a quantidade que ela precisa. E na verdade não, só eu sei o tamanho da minha fome, ninguém pode saber. Como hoje, talvez a gente dá a frutinha e depois a criança vai querer a fórmula, como não, amanhã talvez não. Então isso é muito variável, né? Entendi. Respeitar também a sabedoria do corpinho da criança de dizer se Isso quer aí. mais ou não, né? Isso aí. Se a minha barriguinha tá cheia, né, não quero mais. E aí tem também como ver essa saciedade. Quando a criança não quer mais comer, não precisa mais. Ela vai tirar o rosto, né? Vai ir para trás, vai virar o rosto, vai fechar a boca. Eles demonstram que eles não querem mais. Vai ter atenção em outra coisa, num brinquedinho, alguma coisa que tá ali, e não vai ter mais interesse pela alimentação. Meu pai tinha um ditado que era: a vontade de correr faz até velho correr. Que é tipo assim, né? Tipo, se ela não tá pedindo é porque não tá com fome, tá tudo bem, né? Senão ela Isso vai mesmo. chorar, vai apontar, né? Vai Vai começar a pedir, comer uma. vai. Vai dar um jeito de avisar que tá com fome, né? Porque às vezes Igual a criam, né? gente, né? Igual a gente. E a nossa fome também varia. Um dia eu tenho vontade de comer um elefante, no outro dia não tenho vontade de comer nada, né? Varia Ah, eu muito. queria tanto esses dias sem vontade de comer nada. Não Ai, existe ai, por aqui. ai. Uma maneira de falar, né? Mas né? Tem dias que eu como mais, outros dias eu como menos, enfim, Sim. varia bastante. Uma outra questão, assim, que me perguntam é sobre a colher. Porque uma vez eu atendi uma menina e foi nítido. Ela tinha aquela colherinha de silicone e ela comia sempre naquela. E aí eu não sei se esqueceram em algum lugar ou estragou a colherinha, algo assim. E aí a mãe começou a dar naquela colherinha de cafezinho que a gente tem em casa, de alumínio, de inox, né? E ela parou de aceitar os alimentos. Mas a mãe não Olha. conseguiu observar isso naquele momento, né? E aí eu falei, como é que comia? A gente foi conversando, enfim. Daí eu falei, então compra ou busca outra colherinha. E ela voltou a aceitar. Olha só. Então, isso são pequenos detalhes que às vezes até a gente na rotina não observa, que às vezes nessas conversas a gente começa a descobrir. Uhum. Qual é a questão ali da colher? Ela tem um gosto de ferro, né? A gente sente ali um gosto de metal. A gente adulto já não sente mais, mas a criança sente, né? Ela é Uhum. mais gelada e ela é mais dura. Então acaba afetando nessa aceitação. Também é algo Uhum. para a gente observar. E às vezes deixar a criança na cadeirinha ali, que nem eu falei, com 5 meses, 5 meses e meio. Põe ela lá na cadeirinha e põe a colher lá para ela brincar. Para ela Uhum. conhecer aquele alimento e tudo mais. Aquele utensílio e Instrumento, tudo né? mais. Uhum. Isso, exatamente. Uma outra coisa que usam bastante é até presente de chá de bebê, assim, né? Aquelas redinhas de alimentação. Não sei se tu Não já viu. conheço. Não, não tenho Não? contato com criança É. nessa idade. Não, é maiorzinho. É como se fosse uma chupeta, né? Um Uhum. bico. Aí ele tem uma redinha, tu coloca uma comida ali dentro e fecha. E daí tu dá Uhum. para a criança explorar aquele alimento. Eu não acho Entendi. legal de se usar, né?
Depois até as mães podem pesquisar ali, para darem uma olhadinha nessa redinha. Eu não acho legal, porque assim, uma que é uma fonte a mais de contaminação. Se eu não lavar aquilo muito bem, o risco de contaminação ali é Sim. grande. Que é difícil higienizar aquilo, né? É mesmo uma Uhum. redinha, assim, uma telinha. Tá. E assim, quando eu vou morder o morango, por exemplo, se eu botar um morango ali, eu não vou sentir a textura do morango, que é aquelas sementinhas, né? Aquela parte lisa com as sementinhas. Eu vou sentir aquela rede. E eu vou achar que o morango tem a textura da rede, né? Entendi. Então não Uhum. é algo assim que eu indico, não é algo necessário. Qual é a ideia disso, assim? Qual seria o objetivo dessa redinha? Tipo, Eu acredito que seja para oferecer o alimento antes do que seria indicado para introdução alimentar, porque daí a criança não consegue hum, comer, porque ele fica dentro da entendi. rede. Só sentir o Pode gosto. ser, exatamente, para sentir o gosto e acho que seria esse o objetivo. Também nunca Não vi faz assim. sentido, assim, né? Não faz, não, É. não é necessário, né? Aham. Coitada da criança, gente, é tão gostosinho pegar a frutinha, né? Aí tem que pegar uma Aham. redinha. A Polly acha Ah, antigênico também. Concordo aham. aqui. Verdade. É, Uhum. é bem ruim mesmo de higienizar e tudo mais, né? Eu Então nunca é vi, algo mas mais enfim. complexo. Uhum. Acredito em vocês. Uhum. Tem também, assim, algumas receitas na internet, né? Que nem eu tava falando ali no início. Ah, receita de bolachinha, enfim, Picolé, que nem eu biscoitinhos, de falei, croquetinho, docinhos de picolé. Não banana. é Aham. algo né? Assim, até um ano, se a gente quiser dar só a fruta, isso vai muito da família também. Porque, por exemplo, uma mãe que gosta de cozinhar, faço as receitas, muito legal. Mas se eu não tô muito afim, não é algo também necessário, sabe? Porque às Uhum. vezes se faz assim que, ai, precisa fazer receitas mirabolantes e coisas diferentes. Não, tranquilo. E muito também a gente tem assim, aquela questão, vou oferecer todas as frutas que existem. No meu atendimento eu sempre coloco todas as frutas que existem. Porque Uhum. às vezes eu fico só ali na banana, 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 que é a Uhum. preferência nacional dos É, bebês e dos adultos, de né? todo Uma mundo. fruta, uma fruta muito Fácil, prática, gostosa. exatamente. Mas mais para variar. Mas também não Uhum. preciso dar frutas pitaia. Se eu não como, se não tem na minha casa, também não preciso ficar inventando frutas e Uhum. procurando e dando todos os tipos, né? Também não tem Uhum. necessidade, né? Eu É, eu ia acho te que questionar isso sobre a variedade desses alimentos, assim, o quão precisa ser variado, né? aham. Então, Porque então depois não é o que eu falei, a respondeu. criança vai para a alimentação da família, né? E aí é o que ela vai Uhum, consumir, então não tem muito segredo, uhum, digamos assim. Eu sempre digo, vai sim. muito de família para família, né? Aham. A gente E tem que aí ver as, essa as individualidade. regionais também, né? Tem essas questões, Isso, né? Das frutas da estação, da região, né? Aham. exatamente. Né? E respeitar isso também é interessante, né? Então, isso acaba virando um peso para a mãe, né? Ter que oferecer tudo e sempre acaba na mãe, a responsabilidade da alimentação, né? Que a gente vê, assim. E não Uhum. é esse o objetivo. Deve ser algo Aham. prazeroso, né? Divertido, enfim. Uhum. Ó, a Rayane pergunta se, no caso, todo dia oferecer uma fruta diferente. Ou. A variedade, ela é importante. E aqui eu até penso também nas crianças maiores, lá de 6 anos, 7 anos. A variedade é importante. Se eu tiver cores diferentes, eu vou ter nutrientes diferentes. Mas na minha prática, o que eu vejo que é mais importante a constância. Então, é melhor que eu coma laranja todo dia do que eu coma uma laranja por semana, já que eu não tenho tanta variedade, né? Mas se puder ser variado, com certeza é o ideal, né? Se puder, kiwi, que é mais verdinho, ou o abacate é mais verdinho, vermelhinho, tem o morango, enfim, né? Então, Então, e vai ao muito, longo, como eu ao falei, da longo do família. dia também é bom dar uma variadinha, assim. Assim, de Isso, manhã é eu dei uma legal. fruta, à tarde dou outra. No outro dia pode ter uma Isso, terceira aham. inclusão ali. Uhum. Exatamente. Mas se hoje eu não conseguir ir no mercado, só tenho laranja, eu vou dar laranja de manhã e de Vai tarde, tá tudo laranja. bem também.
Isso, exatamente. Ah, e hoje eu fiz um pouco mais de almoço para dar na janta, porque a gente tem um compromisso, enfim, Uhum, não tem problema, né? uhum, O ideal é ir legal. variando a partir do tempo, assim, né? Aham. E deixando. E quando a criança diz que não gosta, ou ela põe pra fora, vira o rostinho e tal, eu devo insistir novamente? Por quanto tempo eu devo insistir? Eu já presumo que, ok, não é o paladar dela. Tem esse paladar? Não tem? Como é que se Uhum. desenvolve? Como é que é isso? É, assim, a gente vê que a criança, ela sempre aceita melhor os alimentos que a mãe já comia na gestação e na amamentação. Isso é fato. Hum. Tanto para o bom quanto para o ruim, né? Tanto alimentos saudáveis quanto aqueles que não, quanto aqueles que talvez a gente gostaria que ele não comesse. Mas assim, a partir da 16ª semana, a criança já tem as papilas gustativas lá na barriga da mãe, então ela já sente os sabores, né? Então Olha. as crianças vão aceitar mais esses alimentos, sem dúvida alguma, né? E, na prática, o ideal é que a gente ofereça de 8 a 15 vezes o mesmo alimento para dizer que a criança realmente ou não gosta, ou tipo, dá um tempo para daí oferecer. Uhum. Porque assim, vamos pôr. Ah, então eu tô comendo. Eu gosto assim de banana, de abacate, coisas mais pastosinhas. Aí você vai me dar uma melancia, que tem uma consistência totalmente diferente. Então é um alimento Uhum. bem diferente para a criança. Claro. E talvez no primeiro momento ela coloque na boca, ai, não deu muita atenção. Aí da segunda vez eu dei também, não foi muito legal, não aceitou bem. Só que precisa, como eu falei lá no início, conhecer esse alimento. Saber que ele é mais molhado, que talvez desse lado da boca é mais legal comer ele, algo nesse sentido, assim. Uhum. Então, oferecer, né? Nem que ofereça a fruta nova e uma que a criança já come, se ficar preocupada que a criança não vai comer aquele alimento. Mas Entendi. oferecer, né? Ai, talvez o jeito que você ofereceu não foi legal, talvez amassado não foi muito bem, mas talvez se eu Uhum. der em formato de um palitinho, Pedacinho, vai né? aceitar melhor. Então Uhum. é oferecer, sem pressão, né? Sem oferecer e Compa- deixar a criança Pelo menos, então, de 8 a 15 vezes, foi o que tu a falou? 15 vezes. Uhum. 8 a E o 15 que eu vezes. vejo na Aham. prática, e assim, a gente ouve bastante falar essa de 8 a 15 vezes, a gente ouve Aham. muito. Só que na prática eu vejo que as mães oferecem 2, 3 vezes e aí já. Ah, ele não, né? Talvez se Não desanime gosto. também, não tá errado, mas eu Sim. vejo que daí já não oferece, daí a gente acaba não incentivando Aham. tanto esse consumo. Aham. Entendi. É, deve dar uma desanimada mesmo, né? Daí tu compra lá uma É, melancia inteira. aham, faz Entendo parte, também, né? Mas com é uma certeza. pena, né? Porque principalmente nessa parte, né, de fruta, verdura, que é tão importante, né? Depois vai crescendo, acaba pegando outras coisas. Olha, Isso. E em eu geral. tenho uma tia que eu morei com ela um tempo, e aí ela falava assim: eu tinha uma babá macrobiótica, pode ser? Ou tô falando besteira? Ou é microbiótica? Aham, É macrobiótica. macro. Eu Macro. cheguei a contratar uma babá macrobiótica para fazer a comida desses guri, não sei o que. Ela tem dois filhos. E aí os guris já estavam grandes, né? Tipo, adultos já, né? Mas ainda moravam ali com ela. E aí um no quarto tomando Fanta e comendo salgadinho. Ela dizia, a tristeza da minha vida, paguei a babá. Eu disse, mas deve ser meio desgastante É. mesmo, né? Essa situação. É, deve Então, ser. E a tentar. criança, um dia ela vai comer o McDonald's, não adianta, né? Né? Vai tomar o refrigerante, a gente tem que entender isso. Mas, claro, a Uhum, gente tem que ter uma base boa, uhum, ensinar e também fazer a nossa parte. Depois as escolhas do claro. adolescente, do adulto vão ser Cada deles, um, né? né? Uhum. Exatamente. Fora que a gente, como a gente falou antes, né? A gente não come só por fome. Então, as Sim. questões do nosso dia a dia também acabam afetando. E tem períodos assim, a gente como adulto, a gente vê que, eu tô comendo melhor, mais frutas, legal. Daqui a pouco, chega o inverno, já não como tanto. E faz parte, Uhum. né? Faz Com a parte. criança, mesma Mas coisa, então.
Exatamente. Mas vai da Hum, nossa, veja assim, a nossa missão como pais é oferecer. E daí a claro, criança, né, com escolher, né? certeza. Ó, Camille, aqui a Mari está perguntando que quando tem essa recusa, ela oferece no mesmo dia novamente ou deixa para oferecer no outro dia, ou um tempinho depois? É, o ideal é que você não se crie um fardo com isso, porque daí se eu fico oferecendo o tempo inteiro, aí assim, meu, já falei pra essa mulher que eu não quero, que coisa. Criança pensa. Mas assim, um dia depois, 2 dias depois, não são assim Ah, 8 vezes seguidas no mesmo dia, né? Ah, hoje, aham, dali 2 dias, 3 dias, e vai sim. variando, né? Mas assim, uma coisa que eu vejo que eu falei, que eu vejo que é muito importante é a criança estar com fome. Porque se a criança não tá com fome, não tá com a barriguinha cheia, ela não vai aceitar nada, né? Uhum. Então, é importante antes de oferecer o peito ou a fórmula, realmente oferecer a fruta. Ou aqui a gente está falando da fruta, mas pode ser qualquer tipo de alimento, a carne, Claro, claro. né? Aham. É importante que seja oferecido, mas que não seja assim uma coisa. Aí ofereceu 8 vezes, ai, não foi legal. Ah, espere uma semana, um mês, né? Aham. Talvez a criança ainda não esteja Porque às preparada para vezes aquele também alimento. ela precisa terminar de desenvolver, né? Questão de musculatura, deglutição, tudo isso, né? Acho que está Isso envolvido mesmo, também. É, com aí às vezes certeza. ainda não estava, por mais que já pode comer o alimento, mas às vezes não está tão desenvolvido nesse sentido, né? Isso é Algumas coisas é pessoal, né? mais Cada fácil. criança com cada idade, né? Não tem como a gente. Uhum. Eu sempre digo assim, que a gente não pode pegar uma pessoa, seja uma criança, um adulto, botar dentro de um saco e dizer que ele é igual a todo mundo, né? Ele tem as É. particularidades dele. Eu vejo também um Uhum. pouquinho assim, mas isso é uma observação totalmente pessoal, um pouquinho da personalidade da criança. Tem aquela criança Uhum. que é mais metódica, dela gosta das comidinhas mais separadinhas, assim, bonitinhas. Ai, já dá Outras para que. ver isso assim tão novinha? Aham, mas é Meu uma Deus! observação totalmente pessoal, sabe? Tem Aham, aquela que gosta de fazer bagunça no prato, tem aquela que gosta de botar a mão na comida, tem aquela aham. que já não gosta muito. Os Tanto que às vezes virginianos assim, separam por cores, então. é possível, é possível. Mas é Que algo interessante. interessante, assim. Aham. Mas É, isso é totalmente legal. pessoal, é uma coisa. Tanto que, assim, às Tu vezes tem observando. alguma. É, tem às vezes alguma mãe que sonha em fazer BLW, né? Dar essa alimentação que a criança coma sozinha. Mas a criança não tá afim daquilo, ela quer ganhar na boca. Ou vice-versa, às vezes a mãe quer dar na boca e a criança não aceita, Aham. vira o rosto e quer comer sozinha. Então é muito Não dá para da. idealizar nada, né? Não tem Não, não condições, dá. né? Não Nem dá. isso dá para idealizar. Aham. Que é um ser humano que tá ali, né? Claro, claro. Então, Uhum. é, Interessante. se a Que gente legal. investir nesse desenvolvimento da criança é o melhor caminho, né? Uhum. Sim, Mas legal. é Gente, interessante. tá chegando ao fim, tá chegando ao fim Meu o nosso Deus, tempo. minutos. É, Camille, quer fazer mais alguma consideração? Alguém tem alguma última perguntinha aí? Se quiserem É, fazer alguma pergunta, eu tô aqui, mas também se lembrarem de alguma pergunta, enfim, né? é. Quiserem me Deixa a mandar lá tua no, rede no social, Instagram. Camille. Isso, deixa a tua rede social Aham. pro pessoal, fala onde tu atende, né? Aham, legal. Então, meu Instagram é @NutriCamileRocha, né? Lá eu dou dicas, meu Instagram é bem focado na alimentação infantil, que eu vejo que é a maior dificuldade, né? Mas eu atendo gestantes, mulheres que estão amamentando, é, esse é o meu público principal. E aí atendo em Blumenau, Indaial e Timbó, né? Então, aí, às vezes, né, se tiverem alguma dúvida também, pergunta ali. Geralmente eu pergunto, em que bairro você mora? Daí indico, né, a clínica mais próxima, que fique mais tranquilo. Que bom, que bom. Então, Camille, muito obrigada por estar aqui. Hoje que era o teu dia, que era para estar comemorando, ela está aqui trabalhando. Não, mas é Então, assim, né, que a gente aham, comemora. certo, maravilhoso. Muito obrigada. Sempre muito bom ter essas informações, né? Espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Sigam a Camille lá, qualquer dúvida também. De resto, não sigam aqui com a gente no Manual da Grávida Moderna. Em breve a Dani vem nos dar notícias aí, se nasceu o baby Ah, dela.
E seguimos Faz com a parte. programação da semana, tá bem? Muito Isso aí. obrigada a todos, tá? Um Obrigada, beijo. pessoal. Beijo. Tchau, Obrigada, Fê. Tamires. Até Tchau. mais. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.